Boa noite. Governador Fernando Pimentel fala sobre o decreto de situação de calamidade financeira em Minas Gerais. Na região, obras e serviços podem ser prejudicados. Na Câmara de Uberlândia, criadores de perus do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba falam sobre o encerramento dos contratos firmados com a Companhia de Alimentos BRF. Agora no MGTV, segunda edição. O governador Fernando Pimentel, do PT, falou hoje sobre o decreto de situação de calamidade financeira no estado, enviado ontem à Assembleia Legislativa. A entrevista foi no Palácio da Liberdade. O secretário da Fazenda também participou e disse que vai anunciar amanhã como será pago o 13º salário do funcionalismo estadual. O governador e o secretário da Fazenda detalharam a iniciativa. O decreto da situação de calamidade financeira no estado foi publicado numa edição especial do Minas Gerais de ontem. O governador alega que a medida foi tomada porque é preciso garantir a continuidade da ação do estado. O documento diz que Minas chegou a esta situação por causa do aumento das despesas para pagamento de pessoal, que não foi acompanhado pelo aumento de receitas, da crise econômica nacional e internacional, da queda no valor de produtos importantes para o estado na agricultura e na mineração e do crescimento da dívida com o governo federal. O decreto ainda destaca que os esforços feitos até o momento não foram suficientes para equilibrar as contas do estado. Agora, a Assembleia tem 20 dias para analisar e confirmar a medida. Nesse momento, ele está sendo discutido e vai ser votado na Assembleia Legislativa, porque é uma exigência da lei. Apesar de ser decreto, ele tem que ser reconhecido pelo Poder Legislativo. O governador garantiu que o fim de ano não vai atrapalhar o andamento. Vai ser aprovado antes do recesso. Com a situação de calamidade financeira decretada e reconhecida pela Assembleia Legislativa, o governo pode, por exemplo, exceder o limite de gastos com a folha de pagamento de pessoal sem sofrer as punições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A principal delas, ter bloqueado o repasse de recursos por parte da União. Nós estamos com pelo menos 3 meses de custeio atrasados. E os fornecedores não suportam também um atraso tão grande. O secretário da Fazenda negou a possibilidade de moratória do estado, que é quando o governo deixa de pagar suas dívidas. E comentou a situação do 13º e do pagamento do funcionalismo. O 13º nós vamos anunciar amanhã para os sindicatos, já está marcado às 9 horas. O déficit nas contas do estado já está em quase 14 bilhões de reais, somando os 2 últimos anos, segundo o secretário da Fazenda. Se reconhecida pela Assembleia, a medida não tem tempo de duração definido. O decreto recebeu o parecer favorável do relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento da Assembleia hoje de manhã. Agora, o parecer vai ser encaminhado aos deputados da comissão. Se aprovado, segue para a votação em plenário. E nós pedimos um posicionamento de prefeituras da região e do Hospital de Clínicas da UFO sobre esse decreto de situação de calamidade financeira. Obras e programas que estão em andamento podem ficar prejudicados. No fim de novembro, por uma rede social, o prefeito Gilmar Machado anunciou que esperava o despacho do estado para dar andamento à instalação do SAMU na cidade. Mas com o pedido do governador para que a Assembleia Legislativa reconheça a calamidade financeira do estado, essa espera ganha um novo prazo, o indeterminado. E Uberlândia ficar sem o SAMU seria somente um dos impactos sentidos pelos municípios. Se aprovada, a calamidade financeira vai permitir que o governo estadual pague a folha salarial em atraso, sem sofrer consequências pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, para isso, obras que já estão em andamento e serviços de atendimento à população podem ser deixados de lado. Na semana passada, o prefeito Gilmar Machado já tinha anunciado a dificuldade na gestão das contas públicas do município. Nós estamos numa situação gravíssima. Esse decreto aqui demonstra que nós estamos passando por um momento difícil. Cada dia tem sido um milagre administrar. Especificamente sobre esse pedido do governador Fernando Pimentel, a Prefeitura de Uberlândia foi cautelosa e disse ainda estar analisando para saber sobre as reais consequências para a cidade. Completou dizendo que os principais prejudicados são os municípios. O Hospital de Clínicas da UFO recebe repasses do governo do estado de Minas Gerais para 3 programas e um serviço. Atualmente,
há atrasos nos repasses para um desses programas e para o serviço prestado. Mas, por e-mail, a direção disse não ser capaz ainda de prever os impactos do pedido do governador. Em Ituiutaba, o secretário de governo diz que a cidade já sofre com o atraso dos repasses estaduais. São 5 milhões de reais que não chegam desde o ano passado. Com a aprovação do estado de calamidade financeira, as consequências vão ser sentidas nas obras, que provavelmente sofrerão atraso. Nós temos sofrido corte nos repasses, para a saúde, obras que foram paralisadas, então, com esse ato do governador, a gente fica mais desacreditado. A gente tinha já aprovado no governo do estado a construção de 3 UBS de 5 farmácias de Minas. Essas obras das UBS não foram sequer iniciadas desde 2015. As farmácias de Minas nós tivemos a conclusão de 2, mas ainda não foram completadas, e 3 não saíram do papel. Mas se o estado está passando por essas dificuldades, esse economista diz que essa é a consequência de um gasto demasiado e sem consciência. Isso é uma sequência de erros que foram sendo acumulados na política fiscal do Brasil, no qual as receitas cresciam, dado a fatores que não vão se repetir de forma normal, cresceu muito acima do PIB, e com isso, isso permitiu com que os governadores, os prefeitos, o presidente de então, pudesse aumentar gastos públicos orientados por esse comportamento das receitas. A provisão de serviços públicos fica bastante comprometida, a gente sabe que o Estado é responsável por grande parte dos serviços que são ofertados para a população na região, como ensino médio, como segurança pública, onde já falta dinheiro, deve continuar faltando. Em grande parte fica comprometida porque por causa das incertezas em relação ao futuro, não se sabe se vem aumento de impostos, e novamente, enfim, é uma situação muito ruim, vai faltar dinheiro no governo brasileiro.